Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver neste momento assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria, com muita satisfação que recebo aqui a todos os irmãos e as irmãs. Como já é de hábito, já peço para deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar o conteúdo, deixar comentários a respeito do assunto, que são maneiras de fazer com que o Espiritismo ele avance e possa prosperar, levando conhecimento, levando alívio para todos que buscam, as luzes do Consolador prometido. Enfim, a gente vai dar seguimento no estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão número 128. Né? Também fica o convite para quem tiver interesse, olhar as outras questões que estão também estudadas aqui, né? Também tem palestras no nosso canal, e são formas sempre de se buscar um entendimento diferente a respeito das relações humanas, do universo, enfim, de vários temas que têm a ver com a própria espiritualidade, com a questão da justiça, com a questão, de como pode ser a vida no pós-morte, e várias coisas que sempre intrigaram a humanidade ao longo do tempo. Sem mais delongas, vamos então agora para a questão número 128, na qual a espiritualidade superior responderá a Allan Kardec. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então Kardec faz um comentário. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse, o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Então, irmãos e irmãs, conforme já está bem claro aqui, a terminologia, então são espíritos que fizeram todo o percurso espiritual, que acabaram, através da sua meritocracia, se desenvolvendo, passando pelas experiências que todos nós passamos aqui na Terra, claro, em planetas de outros sistemas solares, enfim, mas a ideia é sempre a mesma. O ser encarna, no planeta, tem as suas dificuldades, vai evoluindo moralmente, intelectualmente, vai passando, conforme seu planejamento reencarnatório, e isso é sempre muito peculiar, porque a cada momento a gente tem coisas para aprender, Para uns falta mais a humildade, para outros a capacidade de perdoar, para outros a benevolência e assim por diante, Então, para cada necessidade vai existir um tipo de reencarnação. Por isso, que as nossas vidas são tão diferentes. Em algum momento nascemos ricos, e outras vezes na classe média, em outros momentos pobres ou até paupérrimos. Enfim, porque Deus sempre tem o interesse em promover a nossa evolução, sempre se valendo da justiça, da bondade, da misericórdia, mas sempre proporcionando o melhor cenário possível para a nossa evolução. E mesmo nas situações em que há sofrimento, mesmo assim, tudo sempre tem a ver com a lei de causa e efeito, ou seja, com o plantio que a gente faz nas outras encarnações. Então, daqui a pouco, em algum aspecto, a gente passa por uma situação mais difícil, mais rude. Isso tem justamente a ver com aquilo que a gente fez, em outras encarnações. Eu sempre comento, que é interessante se estudar o Livro dos Espíritos desde o início, e ver aqui o material que a gente colocou, porque a gente também comenta, em determinados assuntos, determinados vídeos, a questão justamente do esquecimento, o porquê da necessidade disso,
que é justamente uma forma da gente não, digamos, entre aspas, não ficar contaminado, né, em nossos julgamentos, para facilitar a capacidade de perdoar o próximo, de perdoar nós mesmos. Enfim, tem uma série de explicações que dão conta dessa importância do perdão, né, e do esquecimento. Pois bem, indo agora para a questão número 129, os anjos ao percorrer todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Esse aspecto aqui é sempre interessante a gente refletir nele, sobre a questão do tempo, né? Porque é um fatalismo, digamos assim. Em algum momento, todos nós seremos espíritos puros. Mas a questão de persistir num erro ou num determinado tipo de conduta, né, a gente pode analisar o seguinte, né, as consequências disso. Porque na prática, toda vez que a gente fica, digamos assim, amarrados a algum tipo de defeito moral, né, como isso acaba se constituindo num plantio, a gente vai ter alguma consequência nefasta, né? Alguma consequência ruim. Então, na prática, né, seja nas coisas pequenas ou nas maiores, a gente sempre vai acabar colhendo contrariedades, né? Então, se a gente pensar na questão do perdão, por exemplo, a pessoa é muito resistente em querer perdoar, né? E a gente sabe que o perdão, né, ao não realizar esse ato, ele pode, por exemplo, causar sofrimento na pessoa, porque ela fica relembrando situações em que ela foi prejudicada, ela fica se martirizando, enfim, uma série de questionamentos, de sofrimentos que vão se perpetuando ao longo do tempo. E não podendo se liberar dessa situação, né, isso tanto numa como também em várias encarnações, isso faz com que, na verdade, né, o não desenvolver essa capacidade espiritual faz com que a gente fique repetindo, né? Simbolicamente é como a pessoa que parou, né, digamos assim, na sexta série, na quinta série, né? Ela passa em vários aspectos e em determinada matéria, digamos assim, ela não consegue passar. E aí fica repetindo e repetindo e repetindo, até que chegue um momento que a pessoa, né, enfim, de tanto sofrer, né, pela dor, ela acaba percebendo que, enfim, que é uma decorrência do mundo existirem erros, né, uma vez que todos nós somos seres humanos, que todos nós, né, uma vez que somos falhos, iremos errar e também precisaremos em algum momento do perdão alheio, né? Apenas os espíritos puros já são infalíveis, né? E aí não cometem mais nenhum tipo de deslize. Enfim, tem uma série de questões, de reflexões que a pessoa acaba sendo convidada a fazer em virtude do perdão, né? E assim como em outras características, né, relacionadas à vaidade, ao orgulho, humildade, enfim. E justamente, né, o não desenvolver as nossas potencialidades morais acabam trazendo, né, um determinado gênero de provações, né? E esse tempo, né, de quanto a gente vai ficar, digamos assim, repetindo aquelas experiências tem a ver justamente com o nosso livre-arbítrio, né? Então é isso que a espiritualidade vem dizer aqui, né? Que alguns espíritos chegam mais rápido, né? Porque eles não ficam murmurando, eles chegam depressa, ou seja, não ficam se queixando e, enfim, sabem que é um trabalho a ser desenvolvido, que existirão dificuldades, né? Mas por terem digamos, por aceitarem, né, as coisas, aceitarem, digamos assim, as condicionalidades de como o universo é, de como as coisas funcionam, isso acaba facilitando esse caminho espiritual. Por isso que Jesus ele veio ao nosso planeta, né? Por isso que ele diz que ele é o caminho, né, a verdade e a vida. Ou seja, é o caminho para a gente chegar
a plenitude espiritual, o caminho para chegar nesse grau de perfeição. Por isso que ele fala do perdão. Que a gente, na verdade, não vai conseguir, por exemplo, chegar lá, né? Nessa conexão maravilhosa com Deus, né? A gente não vai conseguir chegar nessa potencialidade que a gente tem de estar numa conexão máxima com o Pai, se a gente não observar determinadas questões, como a questão da benevolência, de não julgar os outros, de perdoar, enfim, são tantos e tantos pontos que a gente poderia ficar discutindo cada um deles, né, com bastante tempo, mas todos eles, né, têm em comum isso, né? Tu não observar determinado aspecto vai acabar te retardando, né, no processo de evolução espiritual. Mas né, é sabido, né, que a subida, né, ela é difícil, que ela é demorada, mas a gente justamente tem as obras espíritas, né, o observar a vida de Jesus para facilitar isso, para que a vida seja plena, seja feliz, né? Coisa que nos dias de hoje está tão difícil, né? As pessoas atreladas às coisas materiais, a ausência de empatia, né? Nessa época do ano, né? Época de Natal, muitas vezes uma desconexão das pessoas, né? Que não se procuram, das pessoas que, enfim, priorizam outras coisas, né? E não, digamos, a união. Mas essa alienação, essa dificuldade também tem a ver com o momento em que vivemos, né? Da transição planetária, que é justamente esse clima, né, difícil, pesado, em que muitas provações estão ocorrendo para todos nós, em que muitos espíritos também, né, que muitas vezes estão atrasados ou ainda trevosos, né, na sua caminhada evolutiva. Então todo esse peso, né, vai trazendo dificuldades para todos nós. Mas, enfim, Deus, né, sendo bondoso, sendo generoso, acaba sempre propiciando, né, mesmo para os nossos irmãos e irmãs que daqui a pouco ainda estão no mal, sempre haverá a oportunidade da redenção. Então, dando seguimento, indo para a questão 130, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Aqui é interessante, né? Porque realmente, se tu analisar, né, sobre esse aspecto, né? Por que todos os povos falam de criaturas que já foram criadas perfeitas? É que imagina a gente começando a nossa jornada espiritual, com nossas primeiras encarnações, talvez aqui no planeta, né? E observando os seres, né, tendo contato daqui a pouco espiritualmente com os seres, né, enquanto, né, estamos desencarnados, percebendo, porque a gente percebe essa distância, né, essa distância espiritual. E aí por isso essa condição, né, de que os povos achavam que existiam seres que foram criados perfeitos. Na verdade não. Digamos, porque como a criação de Deus ela não para nunca, né? Deus está sempre criando planetas e criando, digamos, novos espíritos. A todo momento sempre vão existir, né, espíritos que já estão muito mais avançados que nós na caminhada, né? E como daqui a pouco, em algum momento, nós já estaremos numa condição de espíritos puros, e havendo a criação sempre constante, também haverá essa diferença. Da mesma maneira que nós percebemos, né, e temos irmãos mais velhos, como Jesus, em dado momento seremos nós esses irmãos mais velhos. E aí, para quem está iniciando, digamos, a sua jornada, é como se a gente fosse perfeito de todo o tempo. E na verdade não, é só uma questão de tempo, né? Tempo de encarnação, enfim, né? A gente pode pensar daqui a 1 bilhão, 5 trilhões de anos, como a criação é constante, né?
alguns de nós, enfim, ou todos nós, não tem como saber quanto tempo se demora para chegar num patamar de espírito puro, mas aí a gente vai ter alcançado essa condição, né? Então, esses espíritos também, né, digamos, a gente estando encarnado ou estando em missão em algum planeta, ou participando, enfim, de várias condições, assim, né, de gerenciamento do mundo espiritual, esses irmãos, né, recém-criados, né, também teriam a percepção de que como se houvesse uma criação, digamos assim, disforme, com tendo espíritos, digamos, já perfeitos, e eles, digamos, numa condição ainda de evolução. Mas na verdade, né, enfim, justamente pela questão do princípio das coisas, do tempo, são assuntos muito complexos, né, que nem a nossa condição aqui de encarnados no planeta de expiação e provas ainda permite compreender completamente. E é justamente essa percepção que eles teriam, né? Imagina se a gente convivesse com vários Jesus, né? A gente teria exatamente essa mesma percepção, né? Pô, eu me conheço, eu vejo como eu sou. E eu vejo também outros irmãos muito mais evoluídos. E aí eu posso ter essa falsa percepção de que teve uma diferença na criação, mas não foi assim. Indo então para a questão número 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e se permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecer os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz a bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos no sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Né? Então, fazendo uma pausa antes de dar seguimento na leitura, realmente não... Né, a gente pensar, né, num Deus justo, misericordioso, né, bondoso, enfim, todos os atributos, né, para o bem, como é que a gente ia conseguir imaginar um ente, né, que irrevogavelmente estivesse destinado ao mal? Ou ainda com, digamos, entre aspas, com a missão de perseguir, né, os outros entes da criação para tentá-los, digamos assim, levá-los ao inferno, ou seja, como se fosse uma disputa, né, entre o bem e o mal, né, com um ser potente capaz de levá-los ao inferno, digamos assim, né, um demônio, um Satanás. E como é que a gente, né, como é que a gente permitiria ou entenderia
que isso é bom, né? Que isso é justo. Porque se um pai e uma mãe, né, amorosos, não querem ver seus filhos, né, perdidos, né, destinados ao mal, como é que Deus, né, que seria a suprema sabedoria, benevolência, como é que ele se alegraria sabendo que um filho dele, né, estaria perpetuamente no inferno, sendo massacrado, torturado, né? Se tantas vezes a gente vê os nossos, né, irmãos, irmãs, filhos e filhas, enfim, um amigo, um parente se equivocar, e a gente gostaria muito, né, que ele não tivesse ido por aquele caminho e que ele pudesse, assim, reconsiderar os caminhos escolhidos e tentar novamente, né, fazer, fazer um novo caminho. Se a gente pensa dessa forma, né, então imagina Deus, que é muito superior, não tem nem comparação. Então, por isso, né, essa é uma das bases justamente da reencarnação, de que há a possibilidade de todos nós superarmos nossos equívocos, né? Porque por mais que a gente faça algo ruim, né, Deus em essência criou a todos iguais. E aí a gente vê uma coisa que realmente é boa e é justa. Porque por mais que a gente tenha livre-arbítrio e faça coisas muito diferentes, em essência não há diferença, né? Todos saímos do mesmo ponto e chegaremos no mesmo local. Ou seja, no lugar da perfeição relativa, né? De sermos espíritos puros, né? Porque perfeição absoluta é apenas Deus. Então, se eventualmente, né, essa questão das palavras é sempre muito sensível, né? Tem tem um trecho da Bíblia que diz assim, que se o teu olho é motivo de escândalo, né, arrancai-o e atirai-o fora. Ou seja, né, obviamente não é para literalmente, né, pegar o olho, arrancar e tocar ele fora, né? É uma simbologia. Então, é isso que aqui, né, tanto a espiritualidade superior como também o Kardec, ele vem trazer para a gente refletir. Ou seja, muitas vezes a gente tem que ter cuidado, né, para não interpretar de forma literal o que é altamente simbólico, né? E aí também essa questão da própria palavra daemon, né, demônios, né, que é do termo em grego, que significa gênio, inteligência, depois de um tempo é que acabou se levando para esse outro lado, né, no caso de designar os espíritos malfazejos. Mas enfim, seguido dessa linha de raciocínio, né, a gente tem que compreender, né, qual é o simbolismo do ensinamento, né? Sempre pensar dessa forma, né? Então, da mesma maneira, né, que se o olho é motivo de escândalo, é para arrancar fora, o que isso significa? Que se a gente percebe algo de ruim dentro da gente, que a gente deveria, né, se aquilo é motivo de escândalo, que a gente deveria arrancar isso da gente. Por quê? Porque pela lei, né, de causa e efeito, porque se a gente tem algo que é complicado dentro da gente, se a gente tem algo trevoso, isso em algum determinado momento vai gerar consequências, né? E consequências bem difíceis, né? Consequências nefastas. E isso cedo ou tarde a gente vai ter de colher, né? Porque Deus é justo. Deus é bondoso, mas é justo também. Então, continuando aqui com a leitura, né? Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 34. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra. Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem, ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos.
Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que eles tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição, como entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo. Ele induzia um erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Enfim, que nem a gente já comentou antes, né, antes de seguir com a leitura, aqui fica bastante, né, bem saliente, bem frisado, que uma vez que a gente não consegue acreditar, né, num Deus justo e bondoso, né, com todos os atributos, como é que a gente vai imaginar essa criação, né, de espíritos destinados ao mal, né? Não tem lógica, não tem bom senso, né? Deus, né, que em essência é bom, fazer a criação de algo que não tem a possibilidade de melhorar, né? Algo que ficasse até, muitas vezes, se a gente imaginar, a pessoa ficou encarnada há 70, 80 anos e faz, de fato, muitas escolhas equivocadas, mas que estando, digamos assim, falhando num tempo curto, mas cumprindo uma pena perpétua, né? Nem na lei humana é assim, né? Existe uma proporcionalidade, né, entre o delito, né, e o tempo correspondente de prisão, né, de estar vinculado àquele erro. Então, por mais longa que fosse uma existência humana, né, sei, 100, 120 anos, ou enfim, mesmo nesses casos, né, de longevidade, não haveria uma compatibilidade, uma proporcionalidade, uma correspondência entre alguns anos e a eternidade. Né? É uma desproporção que não cabe. Né? Então fica muito mais fácil a gente poder compreender que não há essa criação de seres, né, demoníacos. Né? Na verdade, o que existe, como já diz ali os espíritos superiores, né, e Kardec, que são espíritos que, né, que em um determinado momento estão nas trevas, mas que chegarão a espíritos puros, que estão em sofrimento, que estão em dificuldade, mas que isso é sempre transitório. E que justamente esse sofrimento mais alongado, ele tem a ver justamente com a teimosia. Mas uma vez que é aquela coisa, a gente para de plantar algo, né, depois de um tempo a gente não colhe mais. Então o espírito parando de semear no mal e substituindo por coisas boas, em um determinado tempo, né, a colheita virá, a colheita do bem. Continuando então a leitura, Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionassem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representado pela figura de um mancebo, né, ou seja, de um jovem, fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, quando a gente fala, né, no inimigo, né, no Satanás, no demônio, enfim, na verdade isso é uma forma, uma alegoria ao mal que existe, né, em determinado tempo no coração humano. Né? Então não é
uma pessoa, digamos assim, especificamente destinada, um ser, um ente, destinado ao mal perpetuamente. Na verdade, é uma transitoriedade, falando dessa condição que sim, existe o mal, existe as trevas, mas é uma alegoria, não é uma personificação. Da mesma forma que Adão e Eva, né? Que a gente já comentou em outros vídeos, né, de estudo, que não haveria como imaginar que Adão e Eva são simbolicamente um homem e uma mulher. Pois não, pois é impossível, né, que apenas um homem e uma mulher povoassem a Terra toda, né? Mas agora se a gente entender Adão como gênero masculino e a Eva como gênero feminino, aí sim, ou seja, aí há essa possibilidade. Então, da mesma maneira como o Espiritismo, né, dá sobre a criação, né, sobre a criação terrena, dos tempos, dos dias, que na verdade a palavra dia, ela quer dizer período. Então, quando se diz, né, que Deus criou a Terra, né, em 7 dias, né, não é um dia de 24 horas, né, não é uma coisa literal, né, até porque a medição do tempo, né, é uma coisa, enfim, que é definida pelo próprio homem. Mas se a gente pensar que a criação se deu em 7 períodos e que esses períodos podem ser de milhões ou de bilhões de anos, a gente já consegue compreender que são processos naturais e não é porque demoram mais ou menos tempo que deixa de Deus de ser Deus, de ter a sua grandiosidade, né? Enfim, de ter todos os seus atributos. Então a gente sempre tem que avaliar as coisas, né, no fundo, né? Avaliar as coisas no sentido, né, o que esse trecho quer me dizer, o que essa simbologia veio me trazer, né? Então, agradeço já a todos por estarem, né, até agora comigo aqui estudando. Então, que a gente possa ter ótimos dias, né, nos sentindo iluminados, que nossos irmãos e irmãs possam sempre abrir o entendimento, né, para que coisas boas aconteçam em nossas vidas, que a gente também possa contribuir para que os outros também possam ter uma boa caminhada evolutiva. Né? Já peço mais uma vez que, na medida do possível, possam curtir o conteúdo, se gostaram, compartilhá-lo, enfim, levar um pouco mais, né, aproveitando a luz do Espiritismo, que conforta a todos, né, Consolador prometido, ou seja, não elimina a dor do mundo, a dor das dificuldades, a dor das provações, das expiações, mas traz o consolo, porque a gente começa a compreender que é tudo temporário, né? Que por mais que existam sofrimentos, que as coisas passam, as doenças passam, a própria morte de entes queridos, enfim, sempre podendo existir coisas excelentes na Terra, mas também, justamente pela transitoriedade da nossa vida, existem coisas ruins. Mas uma vez que a gente olha adiante e perceba a magnitude, né, e sabendo que somos seres imortais, a gente vê que daí as coisas daqui a pouco não são tão difíceis, né, como a gente imagina. Então que fiquemos todos com Deus e com a espiritualidade superior. E que assim seja.